Com muita alegria, muita satisfação, eu quero vos cumprimentar com a doce e amável paz do Senhor Jesus Cristo. Sinto-me alegre e honrado pelo privilégio de estar inserido mais uma vez neste evento de grande magnitude, que é a Escola Bíblica de Membros e Obreiros da Assembleia de Deus em São Mateus, pastoreada pelo ilustre pastor Deiró de Andrade, um amigo, um companheiro, servo de Deus, como dizem os baianos, de marca boa. Marca boa. Eu tive um professor que, quando queria elogiar um aluno, ele batia assim nas costas: esse é marca boa. Graças a Deus, o pastor Deiró é um companheiro, sempre tem nos ajudado ali na nossa igreja, lá em Vila Guacuri. Tem ministrado recentemente um assunto maravilhoso da nossa escola, intitulado A Santificação, a doutrina bíblica da santificação, e fomos abençoadíssimos com sua ministração. Trago saudações ali da nossa igreja em Vila Guacuri, trago também saudações da Aline e do André ali da Itália. Eu quero ler com os irmãos um texto da palavra de Deus na epístola de Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Capítulo 4, versículo 16. Enquanto você procura, quero parabenizá-lo por ser aluno dessa escola. Eu sei que todos que aqui estão vieram fazendo jus à sua voluntariedade e ao livre-arbítrio que Deus colocou dentro de cada um de nós. E quando você sai da sua casa, tendo outras escolhas, e você elege um evento desse para participar, só a sua participação já é adoração a Deus, porque você faz isso dentro da sua espontaneidade, e Deus recebe, Deus gosta dessa coisa boa, chamada espontaneidade, que é adoração verdadeira ao Senhor nosso Deus. Assim diz a palavra do Senhor: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Tem cuidado de ti mesmo. Repita comigo, por gentileza, essa primeira parte do versículo. Tem cuidado de ti mesmo. Podeis tomar assento. Meus prezadíssimos, o tema que me coube vos falar nesta tarde está no capítulo 4, página 51 do livro As Tribulações do Desgaste da Saúde. Nós lemos esse texto paulino porque Paulo é um dos homens admiráveis, um dos grandes teólogos, formador de opinião, da sistematização da doutrina e do pensamento cristão. E Paulo formou vários discípulos, e um dos seus discípulos é Timóteo. Timóteo era um jovem pastor que precisava de orientação e tinha como o seu tutor teológico o apóstolo Paulo. E nessa epístola, a primeira parte desse versículo 16, Paulo fala de uma das grandes necessidades que o homem de Deus precisa de ter, porque às vezes nós focamos muito a teologia, a doutrina, as situações daqui para lá, falamos muito, ensinamos, nos desgastamos, oramos, buscamos a palavra, buscamos a Deus em oração. E eu vejo aqui o apóstolo Paulo chamando a atenção de Timóteo para começar com o cuidado partindo de si. Tem cuidado de ti mesmo, porque se não houver esse cuidado no sentido físico, no sentido emocional, no sentido intelectual, sentido espiritual, como poderemos cuidar dos outros se nós não cuidamos de nós mesmos? É bem nessa linha que o salmista Davi, no Salmo de número 103, ele desistiu temporariamente
de olhar e de analisar os outros e de tecer comentários, embora ele fizesse isso, mas no Salmo de número 103 ele usa toda a sua força, toda a sua estrutura, tudo aquilo que ele entende de vida, de vivacidade, e dá um clamor para dentro de si, dizendo: ó minha alma, bendize o nome do Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios, porque se a sua alma, o seu interior, a sua interioridade estivesse bem, se não houvesse aquilo que Tiago fala, que o homem dobre, é inconstante em todos os seus caminhos, conhecido como a natureza dipsicós, que é o homem que tem duas personalidades, segundo alguns comentaristas, é o senhor duas caras, aquele que é uma coisa em si e outra coisa lá fora. Ele então faz isso, olha para dentro de si e diz: ó minha alma, bendize o nome do Senhor, e tudo que há em mim, bendize o seu santo nome. Quando Paulo escreve a Timóteo para cuidar de si mesmo, certamente está falando dessas coisas extraordinárias. E aqui está escrito que pastorear não é coisa fácil. Basta perguntar aos pastores que labutam a causa sagrada. Ser pastor de igreja não é fácil. É muito difícil pastorear a igreja. Só com a graça de Deus, com a direção de Deus, com a capacitação de Deus. É necessário primeiramente ser chamado por Deus, porque se não houver a chamada, esse homem não terá condições de levar adiante o que está envolvido no ministério. Então, essa chamada tem que ser específica, porque um aventureiro não consegue perseverar no ministério pastoral. E se tal pessoa assim o fizer, logo ele abandona o ministério, abandona a igreja, porque ele é um aventureiro. E no mundo em que estamos vivendo, não falta aventureiros. Por outro lado, o ministério bem-sucedido suscita admirações pelo fato deste homem, desta mulher, estar envolvido em uma missão divina. Missão divina que gera a oportunidade de aliviar a dor das pessoas. Um homem de Deus sempre tem uma palavra profética, sempre tem uma palavra animadora. As mãos do homem de Deus e da mulher de Deus sempre estão abençoando. Eu dei uma andadinha aqui com o pastor Deiró, aqui na igreja, nos departamentos, e por onde ele passava, ele dizia: Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. E é exatamente isso. O homem de Deus, por onde ele passa, ele vai abençoando, ele vai plantando, ele vai lançando a semente, e vai gerando oportunidade de muitas pessoas serem aliviadas. Muita gente passa a ser abençoada, porque ele tem Jesus na vida, tem o ministério, tem a chamada de Deus, tem a vocação de Deus. É bem diferente. Nós estamos saindo aí de uma Copa do Mundo, né? O Brasil perdeu, agora a Argentina perdeu, a Alemanha deu de 4-0 na Argentina, graças a Deus, né? Eu saí de casa hoje dizendo: hoje eu sou alemão, hoje eu sou alemão. Mas eu estava analisando a diferença de um gol e ter Jesus na vida. O gol é uma coisa que deixa umas pessoas tristes e outras alegres, né? Isso é o gol. O gol, uma pessoa fica alegre e outra. Eu vi muita gente chorando, mas Jesus é diferente. Quem tem Jesus quer que todos o tenham. Quem tem Jesus quer que todos o conheçam. Você terá a alegria de fazer com que o outro conheça esse Jesus maravilhoso. E o homem de Deus, o pastor, é essa pessoa extraordinária, levantada por Deus, que tem Jesus na vida e luta para que as pessoas continuem com Jesus e forma grupos evangelísticos, grupos missionários. E tudo isso vai gerando na vida do pastor um sobrecarregamento nas questões físicas. E isso exige muita dedicação, exige muita renúncia. Não podemos deixar de admitir o envolvimento de um vocacionado, que se torna também um motor de alegria no exercício sagrado.
E se essa pessoa não tiver controle, se essa pessoa não tiver equilíbrio, isso pode trazer muitos desgastes na saúde deste homem de Deus e desta mulher de Deus. E nós colocamos aqui vários tipos de desgastes que pode acontecer no exercício ministerial, que requer o equilíbrio. Daí o apóstolo Paulo fala: tem cuidado de ti mesmo. Isto é o equilíbrio. E no tópico 1 nós colocamos aqui a importância de nos mantermos saudáveis. Há uma necessidade permanente no exercício do ministério, e isso não tem sido fácil para a grande maioria dos ministros, pois para que a pessoa tenha problemas ou dificuldades, basta não fazer nada, basta não fazer exercício, basta não se preocupar com a saúde, e ele pode entrar numa situação difícil no sentido físico, no sentido corporal. Daí a grande importância de nos mantermos saudáveis para exercer bem o ministério. Só como exemplo, esses dias eu tive uma dorzinha chamada cólica renal. Alguém já teve esse problema aqui? Né? Cólica renal, você sabe o que é isso? Uma pedrinha pequenininha, uma coisinha minúscula, que você fica se contorcendo de dor, você não aguenta, em pé não dá certo, andar não dá certo, sentar não dá certo, e a dor é permanente, continua, uma coisinha pequenininha, pequenina. Assim é o nosso corpo. Qualquer desequilíbrio pode gerar uma situação complicadíssima. Daí a grande necessidade, porque eu e você somos templos do Espírito Santo. E se você é templo do Espírito, eu sou templo e concordo com isso, você é morada de Deus. Deus habita em você. Deus fala através da sua língua, Deus pensa através da sua mente, Deus sente através das suas emoções, Deus anda através das suas pernas, Deus apalpa através das suas mãos, Deus vê através dos seus olhos. Veja bem, o Senhor usa todo o seu corpo. O seu corpo é instrumento de Deus, tanto é que, eclesiologicamente falando, aqui na terra nós somos as mãos e os pés de Jesus. Portanto, há uma grande necessidade de gerir, administrar essas questões importantes relacionadas ao corpo. E dentro dessa importância de nos mantermos saudáveis, nós temos aqui, primeiramente, a questão que colocamos aqui adiante. Primeiro, saber delegar para não se sobrecarregar. Um homem de Deus precisa entender isso. Nós não fomos chamados para fazer tudo. Um dia nós damos posse a um obreiro, uma congregação, e depois eu fui visitar a congregação e perguntei para ele: quem é o seu segundo? Ele disse: não tem ninguém com capacidade. Quem é o professor de escola dominical? Não tem ninguém com capacidade. Quem é o tesoureiro? Não tem nenhum com capacidade. Quem é o líder dos jovens? Não tem ninguém com capacidade. Ele fazia tudo. Fazia tudo. E isso não é condições daquele que recebeu o chamado do Senhor, porque nós somos vocacionados para fazer discípulos. Então é necessário saber delegar com sabedoria. Aqui nós colocamos alguns exemplos do conselho de Jetro a Moisés. Diz aqui o texto que, vendo pois o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isso que tu fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti desde manhã até a tarde? Moisés, apesar de ser chamado por Deus, vocacionado por Deus, havia na vida dele, até um determinado momento, uma centralização. Todas as coisas estavam centralizadas nele, e isso traz desgastes sérios para a saúde. Nós precisamos organizar, passar a visão, passar o pensamento, a revelação,
para um grupo de pessoas que leve adiante o pensamento, pessoas, homens e mulheres que têm capacidade para dirigir 10, 100, 50 e passar a visão. É assim que uma grande obra cresce, é assim que uma igreja cresce, e o líder, o pastor, pode diminuir os seus problemas relacionados à saúde. Então, eu admiro Moisés, porque primeiro, ele ouviu conselhos. Moisés soube ouvir conselhos. Todo líder, todo pastor, todos aqueles que estão em eminência precisam ouvir conselhos. Não existe essa questão do Senhor absoluto, do Senhor sabe tudo. Nos reinos antigos, todos os reis tinham os seus conselheiros. Só que tem uma coisa, nós precisamos saber de quem ouviremos os conselhos, para não nos tornarmos semelhante a Roboão, que ao invés de ouvir conselhos dos anciãos, procurou ouvir o conselho da garotada, e fez o que a garotada lhe influenciava a fazer, e por isso o reino se dividiu. Saber ouvir conselho, ter essa capacidade de ouvir o que os outros lhe disserem, avaliar, isso é muito importante. Uma outra coisa que Moisés tinha que fazer depois que ouviu o conselho, deveria treinar os seus líderes escolhidos antes de entrarem em contato com o povo. É a escola de treinamento, é a escola de obreiros, é a escola dominical, é o culto de doutrina, é a escola teológica, é a reunião ministerial, é o treinamento, trazendo à tona, passando a visão daquilo que Deus colocou no coração do próprio Moisés. E assim também hoje acontece na igreja. Depois, vemos aqui que Moisés teve critério para a escolha dos líderes. Não bastou treinar, era necessário que esses líderes possuíssem qualidade. E a qualidade desses homens, primeiro, eles tinham que ter capacidade. Não é qualquer um que podia fazer, ou gerar, ou liderar. Essas pessoas tinham que ter capacidade. E capacidade é aptidão. Existem pessoas que não têm aptidão para determinadas situações. Eu observo alguns que de repente cismam, que querem cantar, que querem louvar, e vamos ouvir a voz dessas pessoas, não tem nada a ver com a música, não foram chamados para o ministério da música. De repente a visão, a vocação deles é outra coisa, e assim nós encontramos determinadas pessoas desfocadas do seu verdadeiro chamado. É necessário observar a capacidade das pessoas. Também, em segundo lugar, tinham que ser homens verazes, não confundir com vorazes, porque existem muitos que são mais vorazes do que verazes, porque o veraz é a qualidade de alguém de confiança, e o voraz é aquele que destrói. Ao invés de construir, destrói. Homens de verdade, esses deveriam, essa era a qualidade desses homens. Em letra C, devia também, ou melhor, o segundo, homens que deveriam ser verazes. E no item C, dentro da capacidade, primeiro aqui, saber delegar para não sobrecarregar. E no C, fazer exercícios regulares. Mesmo na linha da delegação, você saber delegar, e em relação a si mesmo, tem cuidado de ti mesmo, fazer exercícios. O líder precisa fazer isso. Eu estive analisando e coloquei aqui que essa é uma questão de capital importância, até porque durante muito tempo parece que a ginástica, o exercício físico não era uma coisa incentivada dentro das igrejas, principalmente a Assembleia de Deus, não é? Jogar uma bola, ou correr, fazer uma ginástica, dentro de uma suposta santidade engessada. Existem pessoas que confundem essa questão de santificação com coisas que não tem nada a ver. A santificação é algo que vem de dentro para fora. De acordo com 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, a santificação começa no Espírito. E durante muito tempo, parece que as nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes, não tinham nenhum incentivo para isso. E agora nós vemos que essa necessidade não é apenas para a juventude, é para todos, principalmente para os obreiros.
fazer ginástica, andar, correr, fazer uma academia, natação, essas coisas são interessantes para o exercício do ministério. É de capital importância e tem muita gente que não faz isso. Alguns dizem que não tem condições, outros dizem que não tem tempo, outros dizem que o seu tempo é todo sobrecarregado. Existem diversas desculpas para não praticar um esporte sadio, e o homem de Deus precisa pensar nisso. O tópico 2, falamos do desgaste físico e emocional. Aqui diz que, além de outros desgastes, temos no ministério cristão desgaste físico e emocional. Esse desgaste requer reposição de energias e cuidados especiais no dia a dia. Precisamos entender que determinadas doenças surgem com sucessivas negligências para conosco mesmo. Geralmente um pastor cuida mais dos outros do que de si mesmo, ou de si próprio. Além do discipulado, aconselhamento, orações, pregações, preocupações com a obra, e essa carga de atividades pode levá-los a esquecer-se de si mesmo. Você já imaginou quanto tempo é preciso empregar para se trazer uma mensagem na igreja, uma mensagem no culto de doutrina, uma mensagem de ensino? Quanto tempo gasta? Quando eu fazia teologia, os pastores, os professores me disseram naquela ocasião que uma mensagem de 1 hora equivale a 8 horas de trabalho. E eu dizia comigo mesmo, esse professor deve estar maluco, como é que pode uma coisa dessa? E com o tempo nós vamos vendo isso. Uma mensagem de 1 hora, eu descobri que de repente equivale a 1 semana de trabalho. 1 semana, porque não é só o ato de você chegar e pregar, é o ato de você orar, de você buscar, é o ato de você aplicar a mensagem na sua vida, é o ato de você às vezes ir na biblioteca e ir a uma livraria, comprar um livro, abrir a Bíblia, ver o que diz o original, ver isso, ver aquilo. A mensagem vai crescendo dentro de nós, até o momento que chegamos no púlpito para pregar. Tudo isso traz desgaste emocional, e nós precisamos atentar para esses detalhes. Agora veja bem, o tempo que um pastor gasta aconselhando, quando vamos resolver assuntos, por exemplo, de casais que estão em briga, estão em confusão, essa coisa toda, ou aconselhamento aos jovens, evangelismo, a oração, a questão interna, a questão pessoal, a questão familiar, a questão dos negócios, é um conglomerado de situações e que traz o desgaste emocional. E o apóstolo Paulo coloca uma questão muito interessante aqui em 2 Coríntios capítulo 11, 23 em diante, na expressão que ele diz: são ministros de Cristo, eu ainda mais, falando da sua atividade ministerial, ainda mais em trabalhos, em açoites, mais que eles, em prisões, muito mais em perigo de morte. Muitas vezes recebi dos judeus 5 quarentanas de açoite, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite passei no abismo, em viagens, muitas vezes em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo entre os falsos irmãos. E eu destaquei aqui apenas 3 detalhes interessantes relacionados com esses desgastes, que Paulo está falando do desgaste do seu trabalho, o envolvimento no ministério, o envolvimento nas situações diversas que acontecem na vida do ministro. E nós colocamos aqui, por exemplo, os açoites, não necessariamente os açoites dos judeus, mas açoites psicológicos dos 2 sistemas, do mundo organizado em que estamos inseridos. Nós somos açoitados, o mundo não nos compreende. Eu estava ouvindo uma crítica do Juca Kfouri ao Kaká, e na crítica ele dizia que o Kaká colocou Jesus onde não deveria colocar, porque ele tinha que cuidar de jogar bola, e nada desse negócio de Jesus, aquela coisa toda, quer dizer, fazendo toda uma apologia ao ateísmo, e também ao mesmo tempo criticando a fé de um homem de Deus que faz o seu trabalho lá no campo. E eu estive analisando como é que esse povo como eles agem contrário ao evangelho, porque
os jogadores de futebol, uns dão aqueles pulinhos representando a macumbaria, a feitiçaria, não sei o que, outros se benzem, outros fazem um montão de coisa, mas só aquele que fala de Jesus e que é de Deus e que é da Bíblia que eles vão criticar. Por que não critica aqueles que fazem o sinal da cruz? Então, quer dizer, é uma oposição que se levanta contra o homem de Deus, contra a mulher de Deus, mas não tem para capeta, nem para filho de capeta, nem para neto de capeta, nem para tataraneto. Nós somos vencedores em tudo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus, graças a Deus. Açoites, nós sofremos açoites do sistema lá de fora. Tudo bem que o Senhor Jesus disse, no mundo 3 aflições, etc. Paulo fala desses açoites, mas a questão que nos incomoda é que os açoites do mundo e do diabo fazem parte das perseguições normais. Entretanto, não deveria acontecer, porque nós fazemos uma obra para Deus. Eles acontecem. Mas o que de repente nos deixa às vezes cabisbaixos são os açoites do sistema organizacional que pertencemos, a nossa organização. Pois da mesma forma que aconteceu com o apóstolo Paulo, os açoites vinham de dentro da sua própria nação, da sua própria religião. E quantas vezes, fazendo a obra de Deus, nós recebemos as chicotadas psicológicas, os açoites psicológicos dentro do nosso próprio sistema. E a impressão que temos é que o diabo muitas vezes entra no nosso meio e sorrateiramente assume a postura de um quase pastor, de um quase ministro, e sobe os degraus para querer colocar o dedo nos nossos olhos, e usa o sistema para nos perseguir psicologicamente. É nessa hora que o homem de Deus precisa ter uma visão séria, olhar para a cruz de Cristo, contemplar a Cristo e esperar a sua recompensa, o seu livramento que vem do alto. Quantas vezes isso acontece conosco? Os açoites do nosso próprio sistema. Paulo fala disso, que além de tudo isso que vem do sistema lá de fora, os problemas que vêm de dentro. E às vezes nós ficamos pensando que o pior problema, ou a maior dificuldade para a igreja crescer, de repente não é nem o problema lá de fora, é o problema daqui de dentro. Às vezes a própria igreja impede a própria igreja de crescer. Entretanto, o Senhor Jesus tem estado conosco, assim como Ele tem estado com Paulo, apesar de passar por esses açoites. Depois ele fala dos apedrejamentos. Esses apedrejamentos também surgem dos dois sistemas, mas o que vem de dentro do nosso sistema parece ser mais mortífero. Davi mesmo diz em um dos seus salmos: se fosse o homem lá de fora, se fosse o inimigo lá de fora que me perseguisse, tudo bem, mas os meus perseguidores eram aqueles que iam comigo para o templo, aqueles que iam comigo, estavam juntos. Essa perseguição é terrível. Não pense você que isso, se ainda não aconteceu, espero que não aconteça, mas isso é muito comum acontecer. O diabo tem as suas estratégias, mas as estratégias de Deus superam todas as malignidades desses inimigos da obra de Deus, que às vezes tem cara de crente, tem rosto de crente, tem Bíblia de crente, tem harpa de crente, tem a paz do Senhor de crente, tem até língua estranha de crente, tem profecia de crente, mas são da boca para fora, não são transformados de dentro para fora. Mas eu creio que nesta manhã, nesta tarde, está aqui homem e mulher que são transformados de dentro para fora. E se isso vale um amém, levante a sua mão e adore a Deus, porque houve um chamado específico de Deus para a sua vida. Apedrejamentos. Aqui tem um detalhe interessante. Os sarcasmos de alguns sistemas se assemelham aos de Jezabel. Quando Jezabel quis agradar o seu marido Acabe e conceder-lhe o seu desejo,
a qualquer custo. Acabe tinha um desejo, e ele não sabia como levar adiante o seu desejo. E a Jezabel, que estava aliada a ele, se levantou para ajudá-lo, não se importando com os direitos adquiridos do justo Nabote. Nabote tinha uma vinha que ele cuidara, herdara, e que Deus abençoou a sua vinha. Era o proprietário legítimo da vinha, mas aquela vinha enchia os olhos do invejoso Acabe. Isso acontece muito também na obra de Deus. A igreja, o ministério, o crescimento que Deus dá para homens e mulheres de Deus. De repente um Acabe que quer se transformar em líder evangélico, coloca os olhos na tua vinha. E a Jezabel trabalhou no sentido de que esta vinha viesse para as mãos de Acabe de uma forma muito estranha. Nabote era justo, Nabote era fiel, Nabote era trabalhador, Nabote era cheio de credenciais que o próprio tempo lhe deu. Mas Acabe achou que tinha poder absoluto para tomar, para arrebanhar, ou então para tirar de Nabote aquilo que era seu. Usufruiu do abuso da sua própria autoridade para tomar indevidamente a vinha de Nabote. Como foi a estratégia? Jezabel alugou falsos acusadores, alugou falsos profetas, numa festa que eles promoveram, para dizer que ele tinha blasfemado, e incitou a multidão a apedrejá-lo. Nabote foi apedrejado. Acabe tomou a vinha de Nabote. Mas será que ele venceu? Nem sempre aquilo que aparenta vitória é vitória. Deus estava de olho naquela situação. Deus estava de olho. E o que nós vemos nessa argumentação é que o julgamento de Deus estava próximo. E Deus também julgará a nossa causa. Deus julgará a sua causa, filho de Deus, filha de Deus, nesses apedrejamentos que às vezes você não tem defesa, você não tem nem jeito de arrumar um advogado, nem jeito de reclamar com alguém, mas acima de você e acima daquele Acabe, daquela Jezabel, tem um justo juiz. As suas mãos estão estendidas, ele julgará a tua causa. Tudo isso gera desgaste psicológico. Tudo isso acompanha um homem de Deus, uma mulher de Deus, nas viagens, por exemplo. Aqui Paulo coloca: as viagens que fazemos geram desgaste. Quantas vezes temos que viajar, ir e vir, dormir longe de casa, todos esses detalhes. E em último lugar, em perigos de salteadores. Tem outros perigos que não dá tempo de comentar. Por exemplo, perigos dos da minha nação. É uma coisa bem de casa. Perigos na cidade, negócio bem peculiar. Perigos no deserto, perigos do mar. Perigos entre os falsos irmãos. Eu acho que esse aqui é um dos piores perigos. Perigos entre os falsos irmãos. Porque o problema é que o falso irmão é tão parecido com o verdadeiro, que se você não abrir os olhos, você acha que o verdadeiro é falso e que o falso é verdadeiro. Então é necessário. E como fazer para separar isso? Não adianta você dizer: eu vou abrir uma igreja só de verdadeiros irmãos. Não vai dar certo, porque Jesus falou da questão entre o trigo e o joio. O joio e o trigo está aí. Não dá para separar. Só quem vai separar será o Senhor Jesus Cristo. Então não adianta você querer sair desta igreja. Não, lá tem uma igreja melhor. Não, lá tem uma igreja mais santa. Não, por onde você passar vai existir esses problemas. Eu sei que aqui não tem nenhum desses. Não tem nenhum desses. Mas se tiver, será descoberto quando tocar a trombeta. Aleluia! Os salvos, os justos, os santos, os perfeitos, aqueles que receberam Jesus, deixarão esta terra, serão arrebatados em nome de Jesus. Mas estes outros ficarão.
Portanto, aqui neste tópico, nós falamos do desgaste físico, mas atentando para o desgaste emocional. Todas essas fadigas merecem um comentário abrangente. Cada um poderá fazer o seu comentário, acrescentar. Depois vem a questão do estresse. O estresse, devido às diversas atividades e às urgências do exercício ministerial, bem como as pressões que sofre a lida pastoral, este pode ser acometido de estresse. O que é estresse? Aflição, adversidade, pressão, esforço. O estresse nada mais é do que uma resposta do organismo a qualquer estímulo sofrido. Trata-se de uma tensão física, mental, emocional, habitual. Isso é muito fácil ver, ler nos livros e sentir até na pele. Colocamos aqui que o estresse é um mal que faz muitas pessoas sofrerem. Associado a outros fracassos, ele pode contribuir para o aparecimento de doenças como hipertensão arterial, doenças do coração, gastrite, úlcera e alguns tipos de câncer. Embora o estresse esteja presente desde a criação, tornou-se um assunto popular desde a década de 1980, denominado por alguns órgãos da ONU como o mal do século. Porque hoje em dia nós estamos no século da correria, o século do incremento do saber. Já perceberam que ninguém tem tempo para ninguém? Às vezes o pai não tem tempo para o filho não tem tempo para o pai, a esposa não tem para o marido não tem para a esposa. As pessoas vivem correndo. Algumas casas se transformaram em dormitórios apenas dormitório. Daí surgiu aquele peculiar marido anrã, que não tem tempo de conversar com a esposa conversa com ele em alguma situação, e você resolveu as coisas pendentes no escritório, ele tira os olhos do jornal e olha para ele e fala aham. Você readmitiu os funcionários que foram demitidos, ele tira os olhos do jornal e olha para ele e fala aham. Ele diz, meu bem, você viu o nosso filho, é um gênio, tirou A em matemática, A em física e A em química, agora ele vai conversar, porque fala do filho, ele tira os olhos do jornal ou da televisão e olha para ele e fala aham. A conversa não passa de e de A correria, as pessoas estão presas, enclausuradas em seus próprios sistemas, fizeram as suas clausuras, fizeram lá os seus buracos fechados e entraram ali. E isso traz problemas gravíssimos para uma cidade igual essa, São Paulo. Você não pode desperceber um pouquinho no trânsito, que já tem uma buzina atrás de você. Você está no trânsito, alguém te dá uma fechada, se você não tomar cuidado, você desvia na hora. Os desvios temporários de um crente, de um homem de Deus, é uma coisa terrível. Durante o dia você pode ter vários desvios, não é desviado só aquele que está lá fora e nunca veio para a igreja, porque às vezes você envolve as suas emoções nessa correria da vida. Mas eu quero te dizer uma coisa, o Senhor Jesus, embora você tenha todos esses problemas, Ele não desiste de você. Todos os dias Ele vai te dando aperta um parafuso aqui, outro ali, e você vai se tornando perfeito para a glória e honra do teu santo e bendito nome. Como detectar o estresse? Aqui está escrito algumas coisas. Ao se estressar, o organismo sofre uma descarga hormonal e se prepara para a ação. Aceleram-se os batimentos do coração, o baço se contrai, o fígado libera mais glicose na corrente sanguínea, as pupilas se dilatam e assim vai. Letra B, alguns sinais muito significativos, mesmo que o seu portador não tenha consciência dos mesmos ou os negue constantemente. Extravasar nas tarefas mais do que o habitual. Você tem um limite. Diga isso para o teu irmão. Respeite esse limite que você tem. Você tem hora para dormir, hora para comer, hora de lazer. É importante você ter o seu tempo de descanso, o seu período de descanso, passear, se divertir um pouco, sair com a esposa, com o filho, com a filha, jogar uma bola, ir no parquinho com o filho, ou dar uma volta em um lugar não comum. Você tem esse direito, você precisa investir em você, investir na sua saúde, investir na sua família, investir, isso é muito importante. Relembra o que disse no início? Tenha cuidado de ti mesmo, invista em você, porque se você tiver estrutura psicológica, espiritual, emocional, intelectual, física, você terá capacidade de abençoar o outro, de gerir a bênção para o outro, ser um canal de bênção para o outro. E quer saber de uma coisa? Você nasceu para ser uma bênção.
Você nasceu para ser uma bênção. Aleluia. E ser abençoado é ser feliz. Diga para o teu irmão, você nasceu para ser feliz. Você nasceu para ser feliz. Quando você é feliz, você irradia felicidade para outra. As pessoas olharão para você e terão que glorificar a Deus por causa da bênção, da felicidade, da alegria, do prazer, da satisfação, do gozo de Deus que está na sua vida. Seja feliz, meu irmão. Você tem tudo para ser uma bênção na terra. Agora observe: cansaço fora do comum, pavio curto, dificuldade em tomar decisões que antes eram fáceis, dificuldade de concentração, apatia ou desinteresse anormal, mudança brusca. Tudo isso são detalhes que estão aí direcionados para o estresse. Aqui na página 59, nós colocamos aqui, vamos concluir esse tópico com 20 passos para vencer o estresse, segundo o Dr. Daniel Boarim, citado por Wagner Tadeu no seu livro As Doenças do Século XX. Então dê uma olhada aí, em alguns passos, algumas situações que você pode vencer esse estresse. Depois eu coloco aqui no tópico 3, a manutenção do equilíbrio. A vida de um homem de Deus deve ser pautada de infindos equilíbrios. Paulo descreve o verdadeiro equilíbrio como parte integrante do fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Se você é uma pessoa equilibrada, você é um homem de oração, uma mulher de oração. E o fruto do Espírito, nós temos lá uma das partes do fruto do Espírito, que Paulo coloca como domínio próprio, também conhecido como temperança. O domínio próprio. A pessoa que se domina é mais forte do que aquele que conquista uma cidade. Esse é vitorioso. O maior vitorioso não é o vitorioso lá fora, é o vitorioso aqui dentro. E as vitórias que você conquista dentro de si mesmo, dentro de si mesma. Aleluia. E o Senhor quer que aconteça essa coisa boa na sua vida, na sua atividade, no sentido geral. A importância que devemos dar ao nosso corpo. Aqui, como disse anteriormente, a questão do fruto do Espírito. Cuidados especiais, alguns cuidados fundamentais. Falo aqui da valorização, da santificação, a questão do sexo e outras coisas mais. E aqui, já partindo para o final, para a finalização, observe alguns detalhes interessantes. Uma ginástica que nós colocamos aqui, também citando o ilustre escritor Wagner Tadeu dos Santos, que fala a respeito das doenças do século, naquele livro. Tem aqui 10 ginásticas que eu considero de capital importância para o servo do Senhor. Primeiro, ginástica para os nervos. Entregar todas as preocupações e tristezas e confiar no Senhor. Confia no Senhor quando surgir as dificuldades. Exercite a sua fé no Senhor. Segundo, ginástica respiratória. Respirar apenas atmosfera de paz, de amor e de felicidade. Olha, você não tem razão para ser uma pessoa triste, decepcionada, amargurada, enclausurada. Você não tem razão para ser uma pessoa, para levantar de manhã cedo, parece que chupou limão a noite inteira. Não, você tem Jesus na vida. Essas pessoas que parece que chuparam limão azedo, são as que não encontraram Jesus. Então faça essa ginástica para a tua alma, em nome de Jesus. Respire a atmosfera de paz. A paz é uma coisa gostosa, maravilhosa, que vem lá do trono de Deus para a sua vida. É um Shalom Yahvé, é um Shalom Elohim. É a paz que dá tranquilidade na guerra, nos levantes, nos momentos difíceis. Então respire essa atmosfera de amor. Olha, amor. Você nasceu para amar, meu filho. Ame
ame, perdoe os seus inimigos, aqueles que se levantam contra você, aqueles que armam laços, perdoe as pessoas. Olha, se você como crente só amar os que te amam, só perdoar os que te perdoam, só emprestar para aqueles que te devolvem, os diabos, os demônios também fazem assim. Você tem que amar o seu inimigo, você tem que orar pelo que te persegue. Essa é a diferença do cristianismo. Aleluia. Você deve ser conhecido pelo amor. Ginástica auditiva, ouvir a voz de Deus. Coisa boa é ouvir a voz do Senhor. Pela manhã, ouça a voz de Deus. Ao sair de casa, ouça a voz de Deus. E se porventura, na sua caminhada, no seu dia, por acaso você não ouvir uma voz audível de Deus falando ao seu coração, não tem problema. Ouça a voz de Deus no canto do grilo. Ouça a voz de Deus na folha seca que o vento leva diante de você. Ouça a voz de Deus nas nuvens que passam. Ouça a voz de Deus nas circunstâncias da vida. Aleluia. Ginástica auditiva. Ouça a voz de Deus na pregação. Ouça a voz de Deus na leitura bíblica pela manhã. Ouça a voz de Deus, porque em todos os lugares que eu colocar os meus olhos, aqui dentro desta igreja tem uma mensagem de Deus. Olha, no ventilador tem uma mensagem de Deus, naquele irmão lá com a camisa azul tem uma mensagem de Deus. Olhe para o pastor Deró, tem uma mensagem de Deus. Eu olho aqui, olha, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais tudo que pedimos ou pensamos. Onde eu coloco os olhos tem uma mensagem de Deus. Aleluia. Ginástica auditiva, ouça a voz de Deus. Ginástica mental, exercitar-se exclusivamente com ideias construtivas. Não deixe que pensamentos negativos, coisas estranhas, está cheio de gente com pensamento maligno, está cheio de gente com sonhos, para destruidores de sonhos, por onde a gente passa. Às vezes a pessoa, o jovem, presta vestibular para direito, passa em primeiro lugar, ele chega na empresa lá onde ele trabalha, onde tem um círculo de invejosos, ele diz, olha, passei em direito em primeiro lugar. Aí se levanta um filho do diabo lá e diz, direito, está cheio de gente trabalhando de auxiliar de escritório, não sei o que, aqui ali, que advogado não faz nada, não faz nada daquilo que ele fez. Aí a pessoa pode trazer para cima de si uma negatividade. Está cheio de gente querendo roubar o sonho do outro, mas não deixa essas ideias negativas do inferno entrar dentro de você. Você foi chamado para pensar coisas boas, coisas do céu. Tanto é que o apóstolo Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Então, ginástica para a mente. Aleluia. Glórias ao Senhor. Exercita-se ideias construtivas. 5. Ginástica para a língua. Pronunciar apenas palavras edificantes e caritativas. Um certo jovem chegou para Sócrates, uma ocasião, e disse, eu tenho uma coisa para te contar. O Sócrates disse para ele, já passou pelas 3 peneiras o que você vai me falar? Ele disse, 3 peneiras? O que é isso? A primeira peneira é a verdade. Você tem certeza do que você vai me falar é verdade? Ou é apenas alguma coisa que você ouviu? Se passou pela primeira peneira, tem que passar pela segunda. O que você vai me falar é bondoso, ajuda alguém, levanta alguém, restaura alguém? Se passar pela segunda, tem que passar pela terceira. É necessário? Se é apenas uma fofoca a mais, alguma coisa a mais, não fale. Mas se for necessário, fale comigo. Porque o que você vai falar vai ajudar a mim mesmo, vai ajudar o mundo, vai construir, vai levantar, vai ajudar o sistema. Então quer dizer, a língua, ginástica para a língua. Olha, existem pessoas que precisavam cortar a língua, ficar sem língua, para ir para o céu, porque com a língua ele vai para o inferno. Mas graças a Deus que a sua língua é convertida, é como a pena de um destro escritor, só fala das coisas que você tem feito no tocante ao rei, segundo o que diz o salmista no Salmo de número 45. Ginástica facial. Essa ginástica dá para fazer agora. Olhe para o outro e dê um sorriso. Eita, coisa boa! Ginástica facial. Sorrir, o que tem de mais dar um sorriso? O sorriso é o símbolo da alegria, da coisa boa que está aqui dentro. Não custa nada dar um sorriso. Às vezes a pessoa fica o dia inteiro sem dar um sorriso. Dá um sorriso para sua esposa, para o seu filho, para o seu marido, para o seu vizinho. Ah, que coisa boa, um sorriso. Ginástica facial. Você irradia alegria. Tudo isso é coisa boa. É coisa que dá certo, é coisa que dá resultado. Ginástica para as pernas. Andar sem temor.
pelos caminhos de Deus. Ginástica para as mãos, distribuir o bem, o perdão e a justiça. Ginástica para o coração, irradiar amor para tudo e para com todos. Olha que coisa bela. Ginástica para a alma, viver sempre na presença de Deus. Portanto, aqui está uma lição que você pode reler, reestudar e aplicar na sua própria vida, porque você é templo do Espírito Santo. Você é morada de Deus em Espírito. E se você é morada de Deus em Espírito, você considera o outro, você adora a Deus, você glorifica a Deus, você exalta a Deus. E à medida que você tem condições de fazer isso, o nome de Jesus Cristo é glorificado na sua vida. Conta-se uma história que um fazendeiro tinha uma fazenda muito grande, e um dia ele morreu e deixou a herança para os seus 2 filhos. Os seus 2 filhos, um era casado e o outro era solteiro. E um dia eles tiveram uma grande colheita naquela fazenda, mas colheram muito, e havia um grande paiol, um paiol imenso, que eles dividiram toda a colheita. Uma parte era do mais velho e outra parte era do mais novo. E um dia o filho casado, foi dormir e começou a pensar no irmão mais novo. Ele disse: poxa, eu sou casado, eu já tenho minha família, minha esposa, meus filhos. O meu irmão é solteiro, precisa se casar, precisa arrumar uma esposa, precisa disso, precisa daquilo. Não é justo que eu fique com toda essa colheita para mim. Eu posso dividir um pouco com ele, mas eu gostaria de fazer isso de uma maneira secreta, sem que ele visse. Aí ele pensou, e disse: eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou levantar de madrugada, vou pegar uma pá e vou ficar jogando um pouco do meu cereal para o monte dele, da minha tulha para a tulha dele. Aí ele levantou de madrugada secretamente, lá uma hora, e foi lá e pegou uma pá e começou a jogar lá para o irmão dele. E jogou até se cansar e voltou a dormir. E ele disse: bom, eu fiz alguma coisa boa para o meu irmão secretamente, ele nem vai pensar que sou eu. Aí na outra noite o irmão mais novo começou a pensar do irmão mais velho. Disse: poxa, eu sou solteiro, meu irmão é casado, meu irmão tem mais dívida, mais compromisso, mais isso. Não é justo que eu fique com tudo isso para mim. Eu tenho que ajudar meu irmão. Ele pensou, disse: já sei o que eu vou fazer. Eu vou ajudá-lo secretamente. Aí levantou de madrugada e foi lá na tulha do irmão e começou a jogar para lá. Aí na outra noite o irmão mais velho disse: eu fiz pouco para o meu irmão mais novo. Eu preciso fazer mais um pouco para ele. Não é possível. Eu preciso jogar mais um pouco. Aí ele levantou na noite e foi lá e joga. Na outra noite o irmão mais novo pensou do mesmo jeito e foi lá e joga. Um dia o irmão levantou e olhou e disse: poxa, mas quanto mais eu jogo para lá, mais tem aqui. O outro disse: quanto mais eu jogo para lá, mais tem aqui. Mas que mistério é esse? Aí eles levantaram uma noite contrária àquelas que cada um levantava, e se encontraram os dois, um jogando para lá, outro para cá, um jogando para lá, outro para cá, um ajudando o outro. Aleluia. Você nasceu para isso. Você nasceu para ser essa bênção, essa vitória. Deus te abençoe e te guarde. Eu estou na palavra, pastor.